A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor que se encontra no profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 6. Meus irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos que são inscritos aqui nesse canal, você que nos assiste, nos acompanha aqui neste canal. Muito obrigado por ser um inscrito deste canal, por sempre estar interagindo conosco. E quero convidar também você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal. Bom, se inscreve, acompanha a gente aí no canal, participa, interaja, compartilhe os nossos vídeos, ative também o sininho para receber notificações quando a gente estiver ao vivo aqui, tá bom? Glória a Deus. Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 6. Está escrito assim, irmãos: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra maravilhosa nós encontramos aqui no livro de Isaías, capítulo 6. Nesse capítulo, o profeta Isaías está tendo uma visão gloriosa de Deus que estava sobre o teu trono de glória, cercado de querubins, anjos que o adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que visão maravilhosa! Isso aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. O profeta Isaías viu então esta visão, e ali o profeta Isaías também ouviu um clamor que tem tudo a ver com missões, um clamor que tem tudo a ver com esse propósito, com esta campanha de oração que estou fazendo aqui no canal, o clamor missionário. O que o profeta Isaías viu? O Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha que coisa impressionante. Depois, Deus vai falar sobre o comportamento do povo, a situação do povo diante de Deus, a necessidade de um profeta, a necessidade de alguém que os advertisse dos seus caminhos, dos seus pecados e se voltasse ao Senhor. Para isso, Deus então está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem está disponível? Quem está pronto? Quem pode ir por nós? Quem pode ser um instrumento para que eu fale com o povo? Quem pode ser um instrumento que eu possa usar, aleluia, para falar com o povo? Quem há de ir por nós? Em outras palavras, quem pode fazer missões? Quem vai fazer missões? A Bíblia Sagrada vai dizer então que o profeta se posiciona: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que a situação do profeta Isaías, ele também era alguém que precisava
de uma purificação, de uma preparação, de uma consagração para tal missão. Não basta querer ir, é preciso primeiro ser preparado, moldado por Deus para poder ser usado por Deus. Então, observa a importância da obra missionária. Mas para fazer missões, precisa primeiro se preparar, precisa primeiro se humilhar. O profeta Isaías, antes de olhar para o povo, antes de olhar para o campo missionário, antes de ir para o campo missionário, ele dá uma olhada para dentro de si. Ele enxerga o seu estado, a sua situação e coloca a mão na consciência que ele também é um pecador. Ele tinha os lábios impuros, e para complicar, ou para cooperar com a situação pecadora dele, com o estado espiritual dele, ele também habitava no meio de um povo de impuros lábios. Como ir então? Como salvar alguém se ele precisava primeiro de que Deus fizesse uma obra na vida dele? Mas, meus irmãos, o posicionamento do profeta é muito importante. Embora ele olhasse para ele mesmo e visse a sua situação, mas pelo menos ele se posiciona e ele, se coloca à disposição de Deus. E é isso que Deus quer ver em mim e você. Disposição. Disposição para Deus. Porque se nós nos dispor, se a chama de Deus, a chama do amor de Deus, se os nossos olhos se abrir, se nós conseguir enxergar e ouvir o gemido das pessoas que clamam por missões, meus irmãos, se nós nos arrepender dos nossos pecados e ouvirmos o clamor do povo por missões, ver a necessidade, acima de tudo, amar a Deus e depois amar as almas também. Você vai se colocar à disposição de Deus e Deus é que vai te capacitar, Deus é que envia. Deus fará o que for preciso para usar você na obra missionária. Tão certo que quando o profeta Isaías olha para ele mesmo, vê a sua situação, a sua indignidade, o Senhor então envia um anjo com brasa viva, brasa de fogo, tirada do altar de Deus. Olha que maravilha. O anjo vem e toca com aquela brasa exatamente no problema de Isaías. O problema de Isaías eram os lábios. Mas o anjo foi e tocou nos seus lábios e disse: agora está purificado os seus lábios. Em outras palavras, você agora está perdoado, você está transformado, está liberto. Agora sim eu posso usar você para libertar outros. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos buscar a Deus, vamos pedir, nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus e, é claro, nos colocar à disposição de Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus pode usar você. E agora? Tá bom? Então vamos já começar a colocar à disposição de Deus. Querido irmão, querida irmã, eu quero te lembrar que Jesus, a qualquer momento, ele vai voltar. A primeira vinda dele, ele veio, cumpriu as suas promessas, as promessas que dizia a respeito da primeira vinda. E Jesus morreu numa cruz, na cruz do Calvário, entregou a sua vida por nós, para nos salvar, nos reconciliar com Deus e para nos dar a oportunidade de um dia subirmos para os céus e estar com Deus para sempre na eternidade. O Senhor morreu na cruz do Calvário, padeceu por nós em nosso lugar, assumiu o nosso lugar, assumiu sobre si, recebeu sobre si o castigo que era para mim e para você, a punição que os nossos pecados mereciam, tá certo? Para nos livrar da condenação eterna num lugar de tormento eterno chamado inferno. Então, nesta primeira vinda ele veio para fazer isso, ele veio cumprir esta missão, mas ele há de voltar novamente. Só que a segunda vinda de Cristo será para buscar aqueles que receberam Jesus, creram no sacrifício do Senhor, abriram o coração, se arrependeram dos seus pecados. Isso mesmo, os seus pecados que trouxe tanta dor para Jesus, não é? Que fez o nosso Senhor Jesus sentir a separação do Pai na cruz do Calvário. Na segunda vinda, então, Jesus virá para buscar todos aqueles que aceitaram Jesus, confessaram Jesus como único
e suficiente Salvador das suas almas. Aqueles que creram no Senhor, assumiram um compromisso de servir ao Senhor, andar com Jesus. Então, eu não posso deixar de fazer este apelo para você agora. Você que ainda não se entregou a Cristo a sua vida. Você que ainda está de cima do muro, não sabe que decisão, não sabe se serve ao Senhor, ou quem sabe está, atraído ainda pelas coisas dessa terra, pelas coisas deste mundo. Quem sabe você pensa um tanto de coisa. Se eu servir a Deus, eu tenho que parar disso, eu tenho que largar disso, eu preciso ser liberto disso. Irmão, nada neste mundo pode substituir o que Deus tem preparado para você na mansão celestial, no céu de glória. Então não deixe para amanhã. Assuma um compromisso com Jesus hoje. Aceite, confesse Ele como teu Salvador, aí mesmo onde você está. Aproveite a oportunidade que está passando depressa. A vida é como se fosse, sabe, irmão, é um sopro. É um sopro. A vida está indo, e um dia vamos ter que deparar com a morte. A morte que será um veículo que nos levará para o outro lado da vida, para a eternidade. E a decisão que nós tomamos aqui, ela pode, meus irmãos, falar muito. Onde passaremos a eternidade? E que triste, meus irmãos, que triste para aqueles que, teve a vida aqui e na vida tantas oportunidades e aceitar Jesus, tomar essa decisão e desperdiçou, não é? Então vai chegar um dia que vai ser tarde demais, vai ser um dia que não vai mais poder tomar a decisão, vai ter que colher a rejeição do amor de Deus, vai ter que colher os frutos, as consequências, os resultados da não escolha de servir a Deus. E é tão bom servir ao Senhor. A melhor forma de aproveitar a vida é servindo a Deus, é andando na presença do Senhor. Faça isso então. É Deus que tem o melhor para você. Deus estará contigo tanto agora, como também depois da morte. Você sabe que muitos amigos, muitos colegas, familiares, ou as pessoas todas, muitos nos abandonam nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E quando chega a morte, nenhuma delas poderá ir conosco, nos seguir além da sepultura. E aí, de lá para lá, é só Deus. Mas, se você não escolher Deus aqui, como esperar de Deus, a companhia, salvação depois da morte? Então pense bem. A Bíblia Sagrada diz que será lançado no inferno todos aqueles e nações que se esquecem de Deus. Então, sirva ao Senhor. Dedica a sua vida ao Senhor. Nós não sabemos, podemos estar vivendo os últimos dias das nossas vidas. Que tal dedicar a Deus todos esses dias restantes da nossa vida para passar a eternidade com Ele nas mansões celestiais? Que tal fazer isso? E é claro, você que já serve ao Senhor, fica firme, continue firme, não desanima com luta nenhuma, continue avante, continue firme, porque nós temos a promessa de Deus, de chegar, de morar com Deus em um céu de glória, onde não haverá pranto, lágrima, tristeza, dor, um lugar de delícias eternas, ao lado de Deus para sempre na eternidade. Então continue firme, tá bom? E que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus abençoe vocês,